Esta é a quarta aula do curso Produção de Conteúdo Científico e Jornalismo de Dados. Nós já tivemos nesse curso 3 módulos, sendo eles Pesquisa e Uso de Informação Científica, Entrevistas com Cientistas e Media Training e Storytelling com Dados. Na aula de hoje, nós vamos falar de produção de conteúdo em séries e campanhas. Nesse módulo, os conteúdos que nós vamos falar são objetivos e estratégias de campanhas, o calendário das campanhas, papéis desempenhados nas campanhas e avaliação e impacto social. Então, iniciando, quando nós vamos realizar uma campanha dentro da divulgação científica, o funcionamento da produção de conteúdos ele é ligeiramente diferente do que nos nossos projetos usuais, na nossa organização usual de pautas e no nosso editorial do projeto. Então, vou retomar aqui as nossas perguntas básicas, que são as nossas perguntas da LEAD, mas aplicadas à lógica da campanha. Então, antes de mais nada, o que é uma campanha? É uma mobilização articulada e pontual de um conjunto de pessoas, grupos ou entidades em torno de um tema comum. Nós vamos trazer ao longo da aula alguns exemplos de campanhas que o nosso grupo que organizou esse curso já participou, para ficar mais fácil de entender como funciona toda essa organização. Então, vamos pensar as perguntas básicas iniciais de toda a produção dos nossos conteúdos científicos, que quase em todos os cursos a gente retoma a nossa LEAD. Então, as perguntas básicas de qualquer projeto e produção de pauta são o que, onde, por quê, quando e como. Nós estamos falando de campanhas, então o quando ele tem uma data de lançamento que eu vou deixar para especificar daqui a pouco. Vamos pensar nas outras perguntas. Então, como exemplo de uma campanha, o que é a nossa, por exemplo, campanha de vacinação? Onde nós vamos fazer essa campanha? Vou usar como exemplo aqui mídias sociais, nacionais e locais. Nós também podemos pensar em mídias tradicionais, como rádio e televisão, locais e nacionais. Por que nós faríamos uma campanha de vacinação? Vamos pensar aqui alguns exemplos juntos. Nós podemos falar da baixa adesão à vacinação, do combate à desinformação, de uma conscientização de temas de saúde, ou também podemos falar, por exemplo, como uma motivação, uma justificativa da nossa campanha, tornar público e relevante um tema pouco visível na sociedade. Aqui a gente está falando da vacinação, nós podemos falar de vacinações específicas, da vacinação como um todo. Então, quando nós pensamos no que, por exemplo, uma campanha de vacinação, a gente pode pensar, por exemplo, no Dia Nacional da Vacinação. Nesse dia, nós vamos falar de temas gerais de vacinação. E nesse sentido, nós podemos fazer todas essas temáticas do porquê a partir de uma compreensão geral do que é vacina e o papel da vacina no nosso país. Ou podemos pensar em tópicos específicos, por exemplo, vacina de raiva para cães e gatos no país. Nós também podemos falar em mídias sociais, também podemos falar da baixa adesão que vem acontecendo no nosso país, diminuindo a cobertura vacinal nos pets e voltando a ter casos aqui e ali da doença. Então, nós podemos fazer coisas mais gerais ou mais específicas dentro do mesmo escopo da campanha. E como? Aqui está a grande diferença do que é uma campanha para produções que são mais rotineiras dentro de projetos e grupos específicos. Porque nós estamos falando de uma campanha da produção em massa de conteúdos com o mesmo tema e palavra-chave, ou seja, diferentes grupos, entidades e personalidades independentes vão falar ao mesmo tempo da mesma coisa de maneira orgânica, né? Então, vamos impulsionar um tema para um tópico que vai ser chamado a atenção ao mesmo tempo. Então, é a participação massiva de perfis de médio e grande engajamento, perfis de pequeno engajamento também, mas às vezes com públicos muito específicos e, quando possível, quando desejável, uma cobertura jornalística também de médio e grande porte.
Então, a campanha é sempre pensada para conteúdos muito mais macro, em grande quantidade de conteúdo ao mesmo tempo. Bom, qual é o nosso público-alvo dentro das campanhas? Público-alvo, vocês já devem ter percebido, que é um tema que aparece em quase todos os nossos módulos, porque ele é a base da nossa comunicação. Sem pensar em público-alvo, a gente não consegue estabelecer exatamente o que estamos falando, de que maneira falar e onde nós vamos falar e por quê. Então, o nosso público-alvo é sempre muito fundamental de ser pensado. E em campanhas é exatamente onde o público-alvo é ao mesmo tempo muito importante de ser pensado, mas muito difícil de ser delimitado também. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente pensar junto, né? Dentro de uma campanha, então, o público-alvo tem muito mais complexidade do que nos perfis específicos. E precisa de estratégias diferentes para alcançar esse público, portanto. Então, a pergunta que norteia a escolha do público é o porquê. Quais são os motivos para que uma campanha seja necessária? Isso vai definir também que ela vai ser necessária para um determinado grupo de pessoas e a gente vai utilizar de diferentes estratégias para atingir esse grupo específico e diversificado em espaços plurais. Vamos aos exemplos. Campanha de vacinação de crianças. As crianças, por exemplo, não estão nas mídias sociais. Elas não são o público-alvo das mídias sociais. Quando nós fazemos uma campanha de vacinação para doenças que atingem a infância e que precisam ser vacinadas nessa faixa etária, por exemplo, de 1 a 7 anos, nós precisamos atingir quem? As mães, os pais, os avós dessa criança, pessoas que têm criança como seu espaço de convivência. Então, quem é o meu público e como que eu posso falar desse tema para o meu público? Veja, não necessariamente eu estou falando aqui, como nós estamos falando de uma campanha, de um perfil de divulgação científica. Então, por exemplo, eu tenho como público pessoas que gostam de maquiagem. Então, se eu sou uma maquiadora e eu falo para um público e eu trabalho questões de maquiagem, pessoas que estão aprendendo a se maquiar, consomem produtos de maquiagem, etc. Mas grande parte do meu público é de mães. O meu público, eu posso me aliar a pessoas, eu como divulgadora científica, a pessoas que trabalham com o público, que falam com mães, e nós juntos produzirmos um material para atingir o meu público final. Então, quando nós estamos falando de campanha, eu não estou falando só do público da divulgação científica, dos perfis de divulgação científica, mas estratégias para alcançar esse público com diferentes perfis, diferentes personalidades. Né? Então, o caso aqui, uma maquiadora que tenha muitas mães como seu público-alvo, pode ser uma pessoa extremamente interessante para trabalharmos uma campanha de vacinação de crianças. Então, esse é um elemento. Eu tenho um perfil que é de bordados e de pessoas da terceira idade, grande parte delas é avó, e eu estou aqui falando sobre bordados, costuras e etc., para um grupo de pessoas idosas e avós. Esse público também pode ser extremamente interessante de ter um conteúdo articulado para falar de vacinação infantil, pois essas pessoas têm crianças em sua convivência social e podem ser as pessoas responsáveis por vacinar as crianças da família. Outro tipo de perfil importante. Tudo aqui a gente está falando de estratégias de como atingir esse público-alvo, saindo dos perfis tradicionais da divulgação científica, que são os que a gente trabalha. A campanha de conscientização de HIV/AIDS. Uma das questões do HIV/AIDS é que o público de alto risco, que tem um alto risco de contaminação, não está no imaginário social como um grupo que está vulnerável ao HIV/AIDS atualmente. E, ao mesmo tempo, o HIV/AIDS, nós temos uma ideia dentro do imaginário social que é uma doença superada. Então, as campanhas vinculadas ao HIV/AIDS, elas têm que ter uma funcionalidade para públicos, por exemplo, de mulheres acima de 40 anos que vêm se contaminando no Brasil. Então, esse é o público que eu quero. Dentro do imaginário social, não é o público que se contamina mais com o HIV. E, ao mesmo tempo,
as pessoas que têm HIV não imaginam que têm HIV e precisam ter um contato com a ideia de que é necessário fazer testes regulares para ver se tem o vírus e iniciar um tratamento no nosso país, que é um país que tem uma condição de tratamento muito relevante, muito importante e impactante. Então, as campanhas, elas são para públicos diversos. Pessoas que podem estar contaminadas e não sabem, porque não faz sentido no imaginário delas de que elas são vulneráveis, ou pessoas que não estão contaminadas, mas são de um dos grupos que mais se contaminam no país atualmente. Então, a campanha, ela tem diferentes públicos e, para isso, novamente, nós precisamos acionar perfis e personalidades que atinjam esse público, porque não necessariamente eles consomem conteúdos de ciência. Outro exemplo interessante é a campanha de combate à dengue. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de dengue, mas essa epidemia ela não acontece da mesma maneira em todas as localizações do país. Portanto, uma campanha de combate à dengue, ela tem uma característica de regionalidade que deve ser levada em consideração quando pensamos em campanha. Essa regionalização faz com que nós busquemos perfis específicos, não por idade, gênero, classe social, etc. e tal, mas vinculada a regiões específicas do país e de que maneira essas regiões podem ter uma comunicação específica para o combate de uma doença como a dengue. Então, quando nós pensamos em campanha de combate à dengue, se nós estamos numa cidade como São Paulo, ou numa cidade como Fortaleza, ou numa cidade como Cuiabá, nós temos que ter estratégias diferentes, porque esses municípios têm um funcionamento cultural e um público completamente diferente um do outro em termos de cidade. E mesmo dentro dessas cidades, nós também temos diferenças culturais, e essas diferenças dentro dessas regiões precisam ser observadas para que nós consigamos atingir essa população para realizar uma campanha nesse porte. Outra questão que é importante quando nós pensamos nos nossos objetivos e estratégias é o quando. Quando nós lançaremos a nossa campanha? A campanha não pode começar, entre aspas, de maneira orgânica, com cada um falando um pouquinho, até que atinja um patamar de muitas pessoas falando ao mesmo tempo da mesma coisa. Uma campanha, por ser uma mobilização ativa de personalidades, grupos e entidades, ela precisa ter uma coordenação de ações. Então, a data de lançamento ela é muito importante para iniciar as ações e acontecerem muitas ações no mesmo momento. Então, não só a data, como o horário de lançamento é extremamente relevante. Além disso, parte da campanha é o contatos com a imprensa local, regional e nacional para nós atingirmos diferentes públicos e para ganhar relevância na temática que nós vamos trabalhar. Então, escolher não só trabalhar com a imprensa, nos diferentes veículos de imprensa, inclusive com embargo de informações, ou seja, nós entregarmos materiais para a imprensa e dizermos em que data aquelas ações vão acontecer, para materiais de imprensa ficarem prontos para serem publicados, faz parte da movimentação de campanha. É bom lembrar que muitas vezes campanhas de grande porte têm entidades sociais e públicas participando junto e, portanto, há um envolvimento ativo da imprensa em acompanhar e rastrear esses materiais também. Outro elemento que é relevante é a escolha de plataformas e veículos para a produção de conteúdos. Então, nós estamos falando aqui de TikTok, YouTube, Instagram, Blue Sky, Threads, enfim, uma infinidade de plataformas em que conteúdos vão ser veiculados ao mesmo tempo. Isso dá uma dimensão de que em qualquer lugar que tu entres, então eu vou entrar no TikTok, tem gente falando disso, eu vou entrar no Instagram, também tem gente falando disso. Eu vou ligar a televisão, o jornal está falando disso. Esse tema, portanto, ele é relevante e eu vou prestar atenção nele. Então, inundar as plataformas e os meios de comunicação de uma temática para torná-lo relevante a uma população muito ampla. E, por último, as estratégias de análise de métricas. Eu vou falar um pouquinho disso
no final da aula, mas faz parte dos nossos objetivos e estratégias planejarmos de que maneira nós vamos coletar dados e monitorar as ações nas mídias, redes sociais, viralizações e desdobramentos na nossa campanha. Lembrando que nós estamos falando de uma campanha que tem conteúdos científicos, mas um público muito maior do que aquele que nos acompanha cotidianamente. Então, é importante nós entendermos que as análises e avaliações, elas vão acontecer num escopo muito diferente do que a gente trabalha no nosso cotidiano também. E aí, um outro tópico que é calendário de campanha. Aqui o calendário está vinculado não só às datas em que as coisas vão acontecer, mas toda a organização do calendário e o que nós precisamos fazer em cada momento para a nossa campanha acontecer. Uma das primeiras coisas que são relevantes de se pensar e que muitas vezes a gente só descobre fazendo e quebrando a cabeça é a gestão de conflitos e tomadas de decisão. Nós estamos pensando num conjunto de conteúdos de grande porte e muita quantidade. Então é óbvio que não vai ser um pequeno grupo de pessoas que vai dar conta de elaborar, montar e desenvolver uma campanha. As campanhas são ações grandes, coordenadas, prevêem um alto impacto no público, elas são feitas para ter um alto impacto no público e é necessário o envolvimento de muitos grupos e pessoas. Então, nós precisamos de conteúdos diversificados, fora do usual para divulgação científica, em espaços que nós não estamos acostumados a trabalhar. Então, a produção ela é fora do nosso campo e, portanto, precisa de uma coordenação de ações. Acho que é importante falarmos aqui que nós estamos falando de campanhas que têm a iniciativa dentro da divulgação científica. Então, eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma campanha como o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um tempo que é demarcado por políticas públicas e que tem adesão de muitos cientistas e divulgadores científicos, nessa época falam sobre esse tema. Isso é super importante, mas está longe de ser uma campanha que tem como base a divulgação científica e se extrapola para o outro lado. Eu estou falando aqui de campanhas que a divulgação científica planeja para executar dentro de espaços sociais. Então, partem da divulgação científica para o grande público. Eu vou trabalhar aqui alguns exemplos com vocês. Toda essa gestão de conflitos e tomadas de decisão, elas dizem respeito, portanto, a um conjunto de coisas que nós temos que fazer e quem tomará a decisão nesses momentos. Bom, se nós estamos falando de grupos e entidades, nós estamos falando de várias instâncias que têm muitas pessoas atuando dentro. Nós não temos como tomar decisões todo mundo junto de cada tópico a ser trabalhado. Então, grande parte do nosso trabalho diz respeito a, em primeira mão, montar um pequeno grupo gestor e representativo desses grupos e entidades. E é esse grupo gestor que vai tomar decisões e levantar quais são as necessidades para que essas pessoas que sejam as representantes voltem aos seus grupos de origem, discutam dos seus grupos de trabalho e deem um retorno a esse grupo gestor. Então, é nesse movimento entre o grupo gestor e os grupos internos de trabalho que a campanha vai se organizar. O que esse pequeno grupo gestor e representativo faz? Aqui, de novo, às vezes a gente fala alguns elementos da elaboração dessa campanha e parece tudo muito óbvio, até chegar o momento em que a gente não pensou e não elencou esses elementos para trabalhar num grupo de alta diversidade que tem ritmos de trabalho muito diferentes. Então, quando nós trabalhamos dentro da nossa equipe, nós já estamos acostumados com um ritmo de trabalho, existem muitos elementos que vão sendo organizados de maneira muito orgânica. Mas quando a gente sai dessa nossa equipe pequena e precisamos entrar em contato com outras equipes e é um trabalho de grande porte, cada um desses elementos se torna muito relevante e viram motivos de disputa muito específicos. Então é importante ter em mente que esses elementos fazem sentido serem discutidos com tempo, com calma e levando em consideração que há interesses múltiplos para cada um desses elementos. Por exemplo, escolha de palavras-chave e termos que localizem nosso conteúdo. Qual será o nome da campanha? Qual a data de lançamento? Que personalidades-chave da campanha serão convidadas? Quem vai fazer o press release? Quais são as pessoas
desse grupo gestor que vão ter falas de destaque nesse press release e vão responder a cada etapa da campanha e tipos de contatos com a imprensa. Então, quem vai dar entrevistas para a imprensa, para falar da campanha e para falar de conteúdos específicos da campanha e para falar da organização. Então, todos esses debates precisam ser feitos, né? E qual é o orçamento e recursos necessários que nós temos? Muitas vezes nós temos alguns patrocínios, alguns apoios para ações específicas. Então, de que maneira essa gestão dos recursos vai acontecer? Tudo isso para nós organizarmos os nossos cronogramas de ações. No cronograma de ações, a gente vai ter a data de lançamento. A data de lançamento, ela diz respeito a uma data estratégica vinculada à temática. E aí, por exemplo, na campanha de vacinação da Covid-19, por exemplo, acho que é uma data que é bem importante, quando se pensa numa campanha de vacinação, partindo da divulgação científica, não a campanha de vacinação que vai vacinar as pessoas, mas uma campanha para estimular a vacinação de Covid-19, lá em 2021, o que nós pensamos? Qual a data que vai ajudar que as pessoas tenham afeição, tenham interesse em se vacinar antes da vacinação acontecer ou muito próximo do momento em que a vacinação começaria? Como nós não tínhamos uma data específica, pensando, né, nessa participação da campanha de vacinação que o nosso grupo participou, já vou trazer o exemplo com mais detalhes daqui a pouco, essa data foi muito pensada. Qual o tempo que nós temos para produzir o conteúdo, quanto tempo a gente tem para fazer contato com a imprensa e mostrar que a nossa campanha vai ter resultados, porque ela é uma promessa de pauta, então nós temos que ter uma organização e mostrar que nós temos condições de dar conta de visibilidade para que jornalistas se interessem pelo que a gente está falando e quais personalidades nós queremos que sejam os carros-chefe do nosso conteúdo. Então, esse cronograma de ações, ele faz sentido com uma certa antecedência. Então, vou lançar a campanha daqui a 3 meses, eu preciso falar com que personalidades, que se eu falar que essa personalidade já topou fazer material conosco, outras personalidades também vão aderir e a imprensa também vai dar força e compreender que essa campanha vai ter impacto. Então, esses contatos e aceites, eles vão gerando a própria mobilização da campanha e vai conseguindo dar corpo para a data de lançamento nós termos material suficiente para conseguir levantar o assunto em um grande público, né? O que vai culminar, então, na nossa produção de conteúdo. Percebam que até o momento nós não falamos do conteúdo em si. É tudo o que nós estamos fazendo para que a produção aconteça. E as produções de conteúdo em campanhas e séries. No início do curso, o nome desse módulo é campanha e séries. Onde estão as séries aqui? Exatamente na produção de conteúdo. A produção em campanha é um conteúdo de grande quantidade. Então, as séries, elas dizem respeito ao quê? A continuidade da temática que nós queremos falar. Então, uma coisa é a campanha e o lançamento, chamar atenção para esse tema, e a outra coisa é a continuidade da relevância desse tema que nós propusemos como campanha. Aqui vem os conteúdos seriados, ou seja, planejar em médio e longo prazo como nós vamos manter esse tema em alta e com a atenção que nós julgamos necessária ser trabalhada. Então, as séries, elas dizem respeito de um planejamento, e é um planejamento que é muito mais da divulgação científica dentro dos veículos de divulgação científica do que de todas essas personalidades que nós estamos falando, que vão nos auxiliar nos conteúdos da campanha, de como nessa série, então, o nosso material vai continuar mantendo esse tema em debate por um tempo de médio e longo prazo. Tá? Então, a gente tem as produções pontuais de curto prazo, então são conteúdos de lançamento para engajar o tema, produzir afeição, interesse e adesão no motivo da campanha. Grande parte da campanha em si, do lançamento, ele, claro que tem conteúdos científicos, nós já vamos falar sobre isso, de que maneira esse conteúdo aparece, mas ele tem que gerar uma relação de afeto com esse conteúdo, ou seja,
O nosso público tem que entender que esse conteúdo, esse motivo da campanha, esse tema, ele é fundamental e importante de ser observado. E isso não se faz só porque a ciência é importante. Isso se faz porque esse público compreende afetivamente que a vida dele tem relação com aquilo. E é a partir disso que a campanha mobiliza conteúdos. Então, as produções de curto prazo, elas nem todas têm um grande aprofundamento científico. Elas podem ter uma motivação científica, mas elas precisam capturar o interesse do nosso público e levar até a continuidade deste engajamento num aprofundamento maior que vai acontecer a partir de produções seriais de médio e longo prazo. Então, são conteúdos que darão continuidade à pauta, terão adesão de parte daquele público, porque é claro que todo o público não segue, mas uma parte dele segue nos acompanhando e foi impactado pela campanha. Que tipos de materiais são esses? Então, pensando em produções pontuais de curto prazo, nós estamos falando aqui de podcasts, de músicas, desenhos, vídeos curtos, vídeos longos, textos, memes, notas técnicas, enfim, uma infinidade de materiais. Então, esse conteúdo, ele tem informação que possibilita que diferentes personalidades e perfis criem conteúdos diversos para seus públicos específicos. Qual o papel da divulgação científica dentro desse calendário de campanha? Né? Então, a divulgação científica, ela não vai invadir os perfis alheios para ir lá falar para aqueles perfis. Isso até pode acontecer, faz parte do jogo também, essa brincadeira do invadir o perfil do fulano. Mas não é só isso. Muitas vezes, esse perfil, ele é muito específico, né? Então, fala, por exemplo, eu falei aqui de costura, de maquiagem, pode ser de, sei lá, corrida, de games. Então, são muitos perfis diferentes. E o que nós podemos fazer? Oferecer para esses produtores de conteúdo textos que possibilitem eles ler, entender e inserir no conteúdo deles a partir do modo como eles organizam os conteúdos deles. Então, parte desse material, desses conteúdos, são essas produções que possibilitam as pessoas reorganizar suas pautas e inserir dentro do seu cotidiano e façam um produto específico para aquele dia. Então, essa é a função, uma das funções da divulgação científica dentro da campanha, as produções pontuais. As produções, então, seriais, elas vão ser as produções que aprofundam informações depois do lançamento com conhecimento científico. E eles vão, então, alimentar, né, todo o nosso material de campanha. Como eu falei, existem papéis diferentes, né, dentro dessa produção de conteúdo na nossa campanha. Então, assim, como é que a gente organiza isso como um evento e ações que sejam conjuntas, né? Então, a gente vai ter que tipo de personalidades e como elas vão desempenhar seus papéis dentro de uma campanha. Nós vamos ter as divulgadoras de ciência, claro, que são as pessoas que estão organizando essa campanha, jornalistas, personalidades. Eu não estou falando personalidades assim, perfis diversos. Né? Então, nós podemos ter artistas de televisão, nós podemos ter cantores, nós podemos ter veículos específicos de segmentos culturais super delimitados, podemos ter pessoas que fazem, sei lá, live de games, cartunistas, enfim. Então, a gente está falando de um conjunto de pessoas muito grande que atinge um público muito maior do que o nosso cotidiano. Tá? Então, essas personalidades, elas fazem parte desse universo cultural midiático que nós estamos imersos hoje em dia, influencers, enfim, né, esse conjunto de nomeações aqui diversas. E os produtores de conteúdo que atuam nos bastidores, que grande parte vão ser os divulgadores científicos desses grupos e entidades. Tá? Então, nós vamos ter duas modalidades dessa organização dos conteúdos de campanha, que são as produções de conteúdos científicos. Então, nós temos pessoas fazendo linhas de conteúdo, textos informativos, press releases da campanha para embasamento técnico. Quando eu falo linha de conteúdo, é o quê? Uma das práticas que nós tivemos executando campanhas nos nossos grupos era criar esses textos que embasavam os perfis que iam fazer parte da nossa campanha.
Esses perfis não necessariamente têm acesso à informação científica como nós, mas eles têm um público super específico e não sabem falar do que nós estamos aqui querendo que seja falado. Então, o que nós fazemos? Nós entregamos um texto curto, rápido e direto, com informações técnicas que podem ser organizadas para o conteúdo daquele perfil. Então, neste caso, como nós chamamos, são as linhas de conteúdo. É um texto que não é longo, é um texto aí de 1000 palavras, tem isso muitas vezes, que vai ter informações extremamente pragmáticas para esses perfis conseguirem trabalhar com o seu público e apresentar a temática da campanha. Todas elas validadas, certificadas e muito bem organizadas para que esses perfis tenham segurança do que falar sem correr a erros e remetendo as palavras-chave também da campanha. As linhas de conteúdo também podem ser linhas, por exemplo, de poesias ou de pequenas construções de chamadas, palavras de impacto, para que, por exemplo, componham músicas, podem compor poesias, podem compor textos que sejam mais palatáveis para públicos específicos do campo artístico, produzir em cima também. Então, as nossas linhas de conteúdo, elas têm que estar prontas antes, né, da campanha acontecer em si. Isso ajuda o artista que não tem contato com a nossa temática a produzir em cima e tirar dúvidas também, né, ter esse contato mais próximo e não só pedir para alguém participar da nossa campanha sem ter nada a oferecer para que essa pessoa consiga produzir algo em cima. Outra linha de produção são os conteúdos nas redes. Aqui sim é a adequação da informação a partir dessas linhas de conteúdo e dos textos informativos e os press releases de campanha, é essa adequação para cada perfil, rede e veículo de comunicação. O papel da divulgação científica e dos bastidores é informar alguns elementos como identidade da campanha, né? Então as cores, as letras, a logo, a hashtag ou as palavras-chave que vão ser usadas para que tudo aconteça e a gente consiga monitorar esses elementos e cada vez que as pessoas pensarem e ouvirem falar disso, elas consigam compreender que isso faz parte de uma ação coordenada. Eu vou trazer aqui um exemplo que é super clássico do nosso grupo, que nós trabalhamos com muito empenho exatamente para mostrar alguns elementos disso que eu acabei de trazer para vocês na teoria. Então, a gente tem aqui do Todos pelas Vacinas, que foi lançado dia 21 de janeiro de 2021, né? Então, aqui a gente tem a marca do Todos pelas Vacinas, do projeto, e nós temos, por exemplo, aqui a charge da Laerte, que foi uma das primeiras personalidades a aderir à nossa campanha. Então, aqui nós temos uma personalidade que foi muito importante, que topou fazer um desenho para a nossa campanha, e com essa charge e essa personalidade, outras personalidades que se identifiquem com a Laerte, no caso, ou essa personalidade, né, de relevância que aderiu primeiro, e a gente consiga mais pessoas em função dessa primeira personalidade. Isso é muito comum em campanhas, e todas as campanhas existe a tentativa de conseguir alguém que tenha um médio ou grande alcance para mostrar que o que nós estamos fazendo tem ganhado relevância. Então, quanto mais personalidades vão aderindo, mais fácil outras personalidades de grande porte aderirem também. Essa chave ela vai ter elementos sociais diversos que também se vinculam a relações de afeto e identidade, como, por exemplo, essa outra chave aqui que vai mostrar o Zé Gotinha, que é considerado um herói nacional. Aqui nós estamos falando de novo de desenhos que nos trazem uma identidade vinculada à ideia de vacinação desde a década de 80 no nosso país e uma rede de afetos de retomar esse herói nacional em um momento que é muito necessário a adesão de muitas pessoas. Nesse momento, a gente também tem um desenho que vai se tornar o símbolo dessa campanha e de várias outras que nós fizemos, né? que também trata essa ideia
do SUS, que é um apelo nacional de saúde pública e de relevância para uma saúde para todo brasileiro. Então, aqui nós temos vários elementos que, sim, têm, obviamente, uma base científica de vacinar é bom, é seguro, é importante para a saúde pública do país, mas também tem uma rede de afetos sendo veiculada, né, em relação a se vacinar. Então, assim, quando a gente fala vacinar é um ato de amor, isso não é sobre ciência, é essa rede de afetos de que a importância de se vacinar não é algo individual, mas é uma relação social de uma pessoa com o seu grupo, né, do grupo em que ela está inserida. Tá? Então, aqui eu estou mostrando essa rede de relações que numa campanha faz sentido nós mobilizarmos. E aqui nós fizemos também 3 vídeos que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Os links vão estar disponíveis na descrição da nossa aula, mas a gente não vai veicular eles aqui nesse momento. Então, tem a vitória da vacina, que foi o último, Todos pelas Vacinas, que nós fizemos em 2021, e esse aqui, aqui de baixo, Todos pelas Vacinas, que nós fizemos no Carnaval de 2021. E eu vou contar um pouquinho a história deles para mostrar aqui sim o que linhas de conteúdo fazem para a produção de materiais que têm um pouco mais de tempo de duração, né, no produto final, que a charge em si, ó, que é um vídeo. Então, ele tem alguns minutos de duração e tem uma textualidade que está envolvida nessa produção. Então, esse vídeo ali do meio, que é o Todos pelas Vacinas, ele foi um vídeo montado em 2021, em janeiro, e é uma música que fala do momento em que nós estávamos, que era um momento extremamente triste no cenário brasileiro, né? E nós queríamos trazer com essa música, ao mesmo tempo, a informação de que nós estamos num momento muito delicado, com o número de pessoas infectadas e hospitalizadas crescendo, mas nós temos uma esperança ali vindo por parte da ciência. Então, esses elementos de dados técnicos e factuais do que estava acontecendo no cenário da Covid no Brasil e os dados científicos e de esperança do que estava para acontecer, que era uma vacinação em massa, eles foram parte da composição dessa música. Se nós olharmos aí embaixo, que é o vídeo que nós fizemos para a campanha de Carnaval, ela vai ter outros elementos que também estão vinculados a um grande afeto brasileiro, um grande momento do cenário cultural brasileiro, que é o Carnaval. Então, nós sabemos que o Carnaval é um evento no Brasil que acontece e que existe um grande movimento público. E nós cancelamos o Carnaval em 2021. Então, qual foi a ideia desse elemento, que já foi um elemento de continuidade na nossa campanha? Porque o vídeo do meio foi para o lançamento, dia 21 de janeiro, que era uma de mobilização e sensibilização. Esse de Carnaval foi uma continuidade, uma manutenção de pauta num tema que ainda era muito relevante. Então, qual foi a nossa narrativa? Então, esse vídeo é o Carnaval narrando a si mesmo e dizendo que naquele momento, que é de tanta festa e tanta alegria no Brasil, ele sairia de cena para a vacinação fazer o seu papel. Perceba que nós estamos jogando com dados técnicos do momento, do cenário brasileiro, um afeto importante para o Brasil, que é a história cultural nossa e de como o Carnaval é um momento importante, e de como a vacinação ia desempenhar um papel fundamental para o retorno a um cenário de tranquilidade, que é mais ou menos o que nós vivemos hoje, né, em termos de Covid-19. Por fim, a última música, que é a Vitória da Vacina, ela é uma música da campanha infantil. Então, aqui é uma nova campanha, ela teve um engajamento para um público muito específico que aconteceu um ano depois. Então, nós também lançamos em janeiro de 2022. E essa música, ao contrário da primeira que nós fizemos, que tem um tom de pesar muito mais forte pelo cenário que nós estávamos vivendo, e também por ser um público infantil, aquele que era destinado à campanha, qual era a nossa intencionalidade? Mostrar que nós estávamos em um cenário diferente e que nós vacinaríamos aquilo que representa a esperança de um país, que são as crianças. Então, a escolha da música nesse momento foi uma marchinha de carnaval
porque marchinhas de carnaval também são um gênero musical que traz uma alegria, que traz lembranças de coisas alegres e felizes para nós, e porque faz muito sentido escrever uma marchinha e algo gostoso de escutar e de repetir, falando de crianças, né? Então, a Vitória da Vacina vai falar da história da vacina e diferentes doenças que já foram controladas a partir da vacina, até chegar nesse ápice, que é a esperança de vacinar crianças e controlar a pandemia da Covid-19. Então, é uma música que tem um estilo mais alegre, mais leve, por contemplar crianças e também pelo momento que nós estávamos vivendo. Aqui, de novo, informações científicas junto com uma leveza cultural e um contexto cultural de um determinado momento. São esses elementos de uma campanha que precisam ser pensados por divulgadores científicos, personalidades, músicos, etc. E todo o material que vai dar condições para que esses diferentes produtos aconteçam, existam no dia do lançamento. Nós lançamos a campanha, muita produção ao mesmo tempo em diferentes plataformas, a imprensa se deu conta que aquilo que nós estamos falando está reverberando em diferentes espaços, começa a fazer cobertura, publica também, usa nosso press release, enfim, foi um sucesso. E aí? Então nós temos uma etapa aqui que é a avaliação da campanha e seu impacto social. Como a gente já falou lá no início dos objetivos e estratégias, compreender que isso faz parte da nossa campanha, então não é algo que chegou no final da campanha e a gente vai sair correndo para ver o que aconteceu. Nós temos que ter uma organização prévia também dentro daquele grupo gestor de quais pessoas vão fazer o acompanhamento e a avaliação da campanha. Aqui existem diferentes etapas a serem cumpridas. Uma de curto prazo é o monitoramento de veículos de comunicação tradicionais e métricas das redes. Lembrando que, como nós tivemos muitas pessoas fora dos nossos grupos de trabalho habituais que organizaram conteúdos, é importante nós retomarmos quais foram as palavras-chave que nós indicamos para o uso, para a veiculação dos nossos conteúdos, principalmente as hashtags. Nós sabemos que algumas redes sociais têm desaconselhado o uso de hashtags, exatamente, pode diminuir o engajamento, pode uma série de coisas. Mas a hashtag ela é um buscador. Então, a hashtag, quando bem usada, ela pode ser relevante e um agregador de conteúdos. Então, ainda que algumas redes desaconselhem, elas desaconselham dentro de um panorama de um uso que, se eu botar qualquer coisa aqui, como se isso fosse engajar por si só. Nós estamos falando de uma hashtag específica que foi pensada para esta campanha. Nesse caso, a hashtag ela vai ser um localizador do nosso conteúdo e ela pode sim ser importante para esse monitoramento, avaliação desse impacto social do nosso trabalho. Então, a hashtag pode ser uma das estratégias junto com palavras-chave, né, que vão ser uma ou duas palavras que vão ser buscadores para nesse final da campanha nós acompanharmos e vermos quanto material foi publicado, que tipo de desdobramento teve, ou seja, saiu da bolha daquelas personalidades que nós falamos e isso gerou um engajamento de personalidades que nós não tínhamos pensado. Por quê? Porque ao ver que o assunto está em alta, mais pessoas podem produzir e compartilhar esse material naquele momento da campanha e alguns dias depois. A outra relação do acompanhamento é o monitoramento de veículos de comunicação. Então, quais veículos usaram nossos press releases para publicar ou que tipo de entrevistas foram geradas e como a nossa campanha apareceu em diferentes mídias a partir do lançamento. Outro modo de perceber o engajamento e o sucesso de uma campanha é o médio e longo prazo. Quantas pessoas que, ao serem atingidas pela campanha, engajaram e permaneceram falando do tema e permaneceram nos perfis e entidades que organizaram prioritariamente esse material e deram seguimento aos conteúdos. Então, aqui nós estamos falando
de um engajamento que é a manutenção desse tema dentro do conjunto de relevância social para pessoas que anteriormente não tinham vínculo com os nossos perfis e projetos. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre produção de conteúdos em séries e campanhas. A gente chegou no fim do nosso curso de produção de conteúdo científico e jornalismo de dados. E obrigada pela atenção e qualquer coisa, estamos à disposição nos nossos contatos pessoais.